Fala, gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de física para o PISM 1. Seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com encontro de corpos e ultrapassagens. Galera, esse tipo de aplicação é uma situação bem particular do movimento retilíneo uniforme, tá? E bom, antes da gente entrar na parte de conteúdo em si, eu quero dar um aviso para vocês. Se você não assistiu às aulas de introdução à cinemática, onde eu falei lá de conceito de repouso, conceito de movimento, falei também de velocidade média, e também não assistiu a aula de introdução ao movimento uniforme, onde eu falei lá da função horária do espaço, falei também de classificação de movimento, recomendo que você assista, porque o que foi passado nas duas primeiras aulas é um pré-requisito para essa terceira aula, tranquilo? Agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Beleza, gente, primeira situação que a gente vai ver aqui, ó, é a situação em que tem encontro de corpos. Eugênio, como assim encontro de corpos? Galera, quando a gente trabalha com uma situação que envolve encontro de corpos, basicamente a gente está trabalhando com uma situação em que dois corpos vão ocupar a mesma posição no espaço. Como assim, Eugênio? Galera, eu estou com um exemplozinho aqui. Antes da gente aprofundar na teoria, vamos para um exemplo já. Olha só, eu tenho aqui uma esferinha A, né, e uma esferinha B. A esferinha A está aqui em verde, a esferinha B está aqui em vermelho, né, como vocês podem ver. Olha só, as duas esferinhas estão se movimentando. A esferinha A está se movimentando com uma velocidade VA. A esferinha B está se movimentando com uma velocidade VB. Mas olha só, o que tem de diferente nessas duas esferas, né? A esferinha A ela está indo da esquerda para a direita, né? E a esferinha B está indo da direita para a esquerda, né? Então a gente pode concluir o seguinte, que essas esferas elas se movimentam numa mesma direção, no entanto, em sentidos opostos, tranquilo? Então, galera, o que acontece? Como elas estão se movimentando em sentidos opostos, em uma determinada posição no espaço, elas vão se encontrar. E quando elas se encontrarem, elas terão a mesma posição no espaço. Tranquilo? Bom, olha só. Eu estou com um exemplo aqui já pronto, né? Para eu explicar isso para vocês de uma maneira mais didática, tá? Vamos trocar aqui de tela em 3, 2, 1, trocando. Olha só, galera. Vamos imaginar o seguinte. Imagine que essa... Vou pegar que vou trocar a cor do pincel, tá bom? Imagine que essa esferinha A está aqui, aqui está a esferinha B. Olha só, a esferinha A está se movimentando com velocidade VA, certo? Então ela está indo assim, certo? O sentido dela é esquerda para a direita. Já a esferinha B, ela está indo da direita para a esquerda, então ela está indo aqui com velocidade VB. Olha só, quando passar um determinado tempo, essas esferas elas vão se encontrar. Mas antes da gente fazer esse estudo, eu quero determinar algumas coisas aqui. Olha só, gente. Essa esferinha A, ela sai de uma posição inicial, não sai? Então ela sai de uma posição inicial que a gente chama de S0A. Ou seja, posição inicial de A. Beleza? E essa esferinha B, ela também sai de uma posição inicial, não sai? Sai. Uma posição inicial que a gente vai chamar de S0B. Tranquilo? Então, olha só. Aí elas vão percorrer uma determinada distância até que elas vão se encontrar, beleza? Nesse ponto, vou chamar esse ponto aqui de ponto alfa, né? É o ponto de encontro, né? É a posição em que essas duas esferas se encontram. Basicamente, a gente pode concluir o seguinte, ó. Se a esferinha A parar aqui e a esferinha B também parar aqui, a posição final de A vai ser aqui e a posição final de B também vai ser aqui. Então a gente conclui o seguinte, que a posição final de A é igual à posição final de B, certo? Agora, galera, vamos voltar lá porque eu tenho que falar uma coisa bastante relevante para vocês. Olha só, deixa a gente voltar? Beleza. Olha só, galera, agora a gente pode dar sequência na teoria. Olha só, nesse tipo de situação, devemos adotar um referencial como sendo positivo e outro como sendo negativo. Ou seja, galera, como eu havia dito na primeira aula, quando a gente trabalha com velocidade, com movimento, a gente vai ter que adotar um referencial como sendo positivo e outro como sendo negativo. Se a gente adotar que da esquerda para a direita é positivo, né? Da direita para a esquerda vai ser negativo, certo? Isso daí eu já expliquei na primeira aula. Então, quando a gente fala adotar um referencial como sendo positivo e outro como sendo negativo, o que isso significa? Se eu adoto que da esquerda para a direita o referencial é positivo, a velocidade do móvel que vai da esquerda para a direita também tem que ser positiva, beleza? Agora, se eu adoto que da direita para a esquerda o referencial é negativo, a velocidade do móvel que sai da direita para a esquerda vai ser negativa. Então, a gente conclui o seguinte, ó, a gente sabe que
a função área do espaço é S é igual a S0 mais VT, né? Só que a gente vai ter que fazer isso aqui para cada esfera, né? Para a esfera A, a gente vai ter que fazer aqui, ó. S de A vai ser S0A, ou seja, a posição inicial de A, mais a velocidade de A multiplicada pelo tempo, certo? Tempo t, né? Agora, olha só, se eu quisesse escrever aqui S de B, eu teria que colocar posição inicial de B, que no caso é S, opa, ficou fechado aqui, não pode fechar o S não, né? Então, vamos continuar aqui, ó, S0B, mais, no caso, a gente tem que considerar o que aqui, gente? Menos, certo? Porque olha só, se eu estou notando que da direita para a esquerda o diferencial é negativo, a velocidade do móvel que vai da direita para a esquerda tem que ser negativa. Então a gente coloca aqui menos a velocidade de B multiplicada pelo tempo t. Tranquilo? Galera, basicamente é isso que a gente vai ter que fazer para resolver os exercícios, tá? Tá? Basicamente é isso, tá? A gente vai igualar as funções horárias, né? S de A e S de B são basicamente as funções horárias do móvel A e do móvel B. Então, basicamente, a gente vai ter que igualar essas funções horárias e descobrir o que o exercício está pedindo. Tranquilo? Vamos voltar para outra tela. Voltando. Galera, então, olha só. Nesse tipo de situação, devemos igualar as funções horárias dos dois corpos. Então, eu acabei de demonstrar isso para vocês. Mas olha só, gente. O que vai ser cobrado? Como vai ser cobrado esse assunto, gente? Galera, o que o exercício pode perguntar? O que a banca, o que o PISM pode perguntar? Galera, eles podem perguntar basicamente o seguinte. O tempo necessário para que os dois corpos se encontrem ou até mesmo a posição de encontro, tá? A gente vai resolver agora um exemplo, né? Esse exemplo aqui, né? E eu só vou jogar ele para outra tela lá e a gente vai resolver, tá? Para a gente dar sequência à aula. Então, vamos lá, gente. Eu mantive só aqui as esferinhas para a gente ter uma noção, tá? Então, vamos lá. Um carro A sai do marco quilométrico 10, rumando ao interior da cidade, com velocidade igual a 10 km por hora. Um outro carro B sai do interior da cidade com velocidade igual a 30 km por hora, saindo do marco quilométrico 90 no sentido oposto ao do carro A. Vamos marcar isso aqui porque isso aqui é importante, ó. No sentido oposto, deixa eu trocar aqui o pincel. Agora vai, ó, no sentido oposto ao do carro A. Isso aqui é importante pra gente, ó, no sentido oposto do carro A. Tá? Calcule o tempo e a posição em que os dois corpos se encontram, né? Em que os dois móveis se encontram no caso, né? Olha só, eu vou considerar o seguinte, galera, que essa esferinha que está aqui, ó, em verde, é o carro A, tá? Então essa esferinha que está aqui em verde, ó, é o carro A, tá? Essa esferinha que está aqui em vermelho é o carro B. Então, olha só, a esferinha, então, ó, vamos lá, o carro B, o carro A, né, ele sai do marco quilométrico 10, tá? Então ele sai daqui. Ele vai ter uma velocidade VA aqui, né? O carro A vai ter uma velocidade VA, né? Igual a 10 km por hora. Isso aí é o que o exercício fala pra gente, né? 10 km por hora. Tá. O carro B, né? Ele vai sair do interior da cidade com uma velocidade VB igual a 30 km por hora. Então vamos colocar aqui 30 km por hora. Tá legal. Olha só, o exercício fala que esse carro B, ele sai do marco quilométrico 90. Galera, esse tipo de questão, uma questão clássica, tá? Eles vão cobrar basicamente assim, tá? Eles não podem complicar muito esse tipo de questão, não. Mas vamos lá, vamos resolver? Vamos resolver. Então, olha só, galera, prestem atenção. Essa posição aqui que o A sai é a posição inicial de A. Então, isso aqui é o S0 de A. Certo? E essa posição que o B sai aqui é o S0 de B, certo? Então a gente chama isso aqui de S0 de B, beleza? Como eu havia dito para vocês, quando esses dois corpos se encontram, eles vão ter a mesma posição final, ou seja, a posição final de A vai ser igual à posição final de B, certo? Show de bola? Agora vamos resolver isso aqui, mas antes da gente resolver, a gente tem que lembrar. Eugênio, o que eu tenho que fazer para resolver questão que envolve encontro de corpos? Você tem que adotar um referencial como sendo positivo e outro como sendo negativo. Ah, é? Legal, Eugênio. Como é que eu faço aqui então? Olha só, gente. Muito simples. Você escolhe o referencial, tá? Eu vou adotar o seguinte, que da esquerda para a direita é positivo, né? E da direita para a esquerda é negativo.
certo? Pera aí, deixa eu apagar isso aqui que essa seta ficou muito feia, né? Esse é o referencial que eu adotei. Então o que eu vou ter que considerar? Se eu adoto que da esquerda para a direita o referencial é positivo, então a velocidade do móvel que sai da esquerda para a direita tem que ser positiva. Agora, se eu adoto que o referencial da direita para a esquerda é negativo, a velocidade do móvel que sai da direita para a esquerda tem que ser negativo. Tranquilo? Muito simples. Agora a gente vai fazer aqui, ó. Vamos lá. Então, S de A vai ser o espaço inicial de A mais a velocidade de A multiplicado pelo tempo T, que é o tempo em que o tempo gasto para esses dois corpos se encontrarem. Agora, se eu quiser que S de B, eu vou ter que fazer posição inicial de B. No caso, eu vou ter que colocar menos a velocidade de B, porque eu adotei que esse referencial aqui é negativo. Então a velocidade tem que ser negativa, tá? Beleza, agora é só a gente substituir os valores, tá? Então no lugar de S0 de A, a gente tem o 10. Espera, vamos manter aqui o... Vamos manter o azul mesmo? Então no lugar de S0 de A, eu vou colocar o 10, tá? No lugar da velocidade de A, eu vou colocar o 10 também, ó, que foi mencionado aqui, ó, velocidade de A, 10 km por hora. Tá, vamos colocar aqui então 10T. Tranquilo? Agora, posição inicial de B, sai do marco quilométrico 90, então 90 aqui. Show de bola? Menos a velocidade de B multiplicado pelo tempo. Velocidade de B, no caso, tá aqui, ó. Ó. 30 km por hora, né? Vamos colocar aqui 30T, então. Show de bola. Agora, galera, basta a gente fazer essa continha que a gente mata a questão. Olha só. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Uma correçãozinha do primeiro grau. Galera, esse 30, ele tá negativo, passa para outro membro positivo. Certo? Trocando o sinal aqui, ó. Passa positivo. Né? Esse 10 está positivo, passa para outro membro negativo. Então, olha só. Eu tenho 10T mais 30T. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 40T. Tá? 40T. Beleza. 40T é igual a... Olha só. Eu tinha aqui 90. Esse 10 estava positivo, passou para lá negativo. Então, vai ficar 90 menos 10 dá 80. Certo? Então, para eu achar o tempo necessário para os dois corpos se encontrarem, basta eu dividir 80 por 40. É uma conta extremamente simples, né? Agora vamos aqui, ó. Corta um zero, corta um zero. O tempo, no caso, vai ser 8 dividido por 4, que no caso dá 2 horas, né? Porque está em quilômetros por hora, o tempo tem que ser dado em horas, beleza? Agora, galera, primeira pergunta a gente respondeu. Agora, olha só. Qual é a posição em que os corpos se encontram? Galera, para a gente determinar a posição em que os corpos se encontram, basta eu substituir esse tempo T aqui em qualquer uma das duas funções horárias. Por quê? Já que a posição final deles vai ser a mesma, a posição de encontro vai ser a mesma para os dois. Basta substituir, então, esse tempo T aqui em alguma das duas funções. Então, vou substituir nessa aqui, está mais fácil, ó. Então, vamos lá. Para eu achar a posição de encontro, vou apagar aqui um pouquinho. Não precisa apagar não, tá bom sim. Vamos lá. Vai ter o seguinte, ó. 10 mais 10 vezes o tempo. 10 vezes 2 dá quanto? Dá 20. Então, 10 mais 20, isso daqui dá quanto? Dá 30. Então, a posição de encontro entre eles é a posição 30 km, né? Essa daqui é a posição de encontro. Beleza? Show de bola? Galera, eu até ia gravar tudo junto, né? A parte de ultrapassagens e a parte de encontro de corpos, mas eu vou decidir encerrar aqui, né? Pra gente já na próxima aula trabalhar com ultrapassagens e travessias, porque senão a aula vai ficar muito extensa. Não gosto de aula extensa, é cansativo para vocês, né? Bom, a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido. É isso. Valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo junto.